Nesse momento nós temos a entrevista do dia com a doutora Adriana Furquim, que é nutricionista especialista em emagrecimento e qualidade de vida, lá da clínica A Casa. E hoje vai estar contando um pouco para nós em especial sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão e a diferença que ela faz na vida das pessoas. Nos bastidores, conversando com a doutora Adriana, eu descobri que ela é apaixonada pelo que ela faz. Ela tem uma paixão pela nutrição diferenciada. Inclusive, eu acredito que é essa paixão que faz com que os pacientes que passam pelo consultório dela tenham um resultado diferenciado. É isso, né, doutora? Bom dia. É isso. Bom dia, Edilene. Bom dia, Jônia Ferreira. É um prazer estar aqui novamente, em nome da Clínica Casa. E eu acho que é exatamente isso. Assim, eu trato os pacientes de uma maneira muito acolhedora. Então, tem muitas nutricionistas, assim, muitos profissionais da saúde que não entendem o paciente como um todo, que não avaliam suas emoções, não avaliam a rotina, o histórico familiar. Então, isso tudo a gente conversa em consulta. A gente avalia as emoções, não só os exames e as deficiências de nutrientes e vitaminas, mas a gente avalia o paciente como um todo. E aí eu fico pensando, por que você escolheu ser nutricionista? Bom, eu escolhi ser nutricionista porque eu sempre estive envolvida com a alimentação. E quando eu descobri que a alimentação poderia transformar a vida das pessoas, eu me apaixonei ainda mais. E durante o curso eu percebi que eu conseguia fazer isso de uma forma muito mais leve. Um case, alguém que chegou assim totalmente detonado psicologicamente, com uma rotina totalmente desregrada, você fala assim, olha, esse case realmente assim me fez me manter na minha profissão, me aperfeiçoar. Eu comecei a atender paciente bariátrico, né? E os pacientes bariátricos, eles vêm com um peso inicial muito elevado, né? Eles têm obesidade, então a obesidade é uma doença crônica. E entender que a obesidade e estudar sobre a obesidade como uma doença e explicar isso para o paciente, eles conseguiram entender que eles precisavam um pouco mais da mudança no estilo de vida. Então, o emagrecimento depois da cirurgia bariátrica, ele é um pouco mais acelerado, mas eles conseguem entender que eles precisam mudar o estilo de vida e isso motiva ainda mais. Então, eu atendi um paciente uma vez que ele veio completamente desmotivado, com um reganho de peso, e a gente conseguiu reverter esse quadro, fazendo com que ele emagrecesse um pouco mais e não perdesse massa muscular, e tratando também a compulsão alimentar dele, né? Então ele veio com um reganho de 18 quilos e ele conseguiu perder isso em 6 meses mais ou menos. E voltou a ter qualidade de vida, voltou a praticar esporte. Então o que eu sempre falo para os pacientes é que não é que você vai pegar uma dieta pronta ou ele vai chegar no meu consultório e eu vou dar uma dieta, pronto, tchau, acabou. A gente trata muito mais além disso, né? A gente vê todo o histórico familiar, toda a rotina, tudo que levou a pessoa a chegar no consultório, né? Então, eu quero saber o seu objetivo, mas eu quero saber de você. O que você pensa sobre alimentação? Qual a sua relação com a comida? Então, eu faço materiais educativos e explico para o paciente que ele precisa entender que ele não precisa comer com culpa e que a alimentação não é uma vilã, né? A comida não é vilã. Porque muita gente acha o seguinte, agora pesou na consciência, eu comi essa pratada de macarronada no domingo, eu chutei o balde, é sempre essa história, né? Na minha prática, Edilene, eu sou muito compreensiva em relação à alimentação, né? Então a gente tem que ter um olhar mais holístico em relação a isso, porque a gente não tem que demonizar nenhum tipo de alimento. E a gente tem que entender que fazendo boas escolhas e tendo um bom acompanhamento, como a gente tem lá na clínica com todos os profissionais, né? Porque a gente tem uma equipe multiprofissional lá que atende e acolhe os pacientes dessa forma. Então a gente consegue direcionar o paciente da melhor maneira para ele conseguir entender que a comida que ele come vai fazer bem para ele e ele vai conseguir emagrecer e ter resultado. E se alimentar com prazer, né? Não só comer um prato de macarronada e sentir culpa, mas ter estratégia e saber que ele vai conseguir emagrecer mesmo comendo as coisas que ele gosta. Inclusive aqui a Márcia está mandando aqui uma mensagem aqui falando o seguinte, jejum intermitente. Fala-se tanto, fica 3 horas sem comer, fica 10 horas sem comer, tem gente que fica 12 horas até mais, né? É saudável ficar todo esse período sem se alimentar?
Depende da pessoa, depende do objetivo dela, né? O jejum intermitente, ele é uma ótima estratégia, uma ótima ferramenta que eu uso no consultório, sim. Mas depende da pessoa, depende se a pessoa não tem compulsão alimentar, se ela vai conseguir reconhecer os sinais do corpo dela e os sinais de saciedade quando ela for se alimentar na janela de alimentação que a gente fala. Então depende da pessoa. É uma ótima estratégia, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo, vocês entenderam bem? Assim como aquele monte de dietas que tem na internet, dieta disso, dieta daquilo. É preciso você passar por um acompanhamento com o nutricionista para identificar junto com você qual é a melhor dieta, qual é o melhor cardápio para que você possa ter aí uma alimentação saudável e atingir o objetivo. Sim. Dentro da minha prática, eu consigo alinhar a rotina do paciente com uma alimentação que ele vai conseguir ser sustentável ao longo do tempo, né? Vai ser duradouro o resultado, porque emagrecer só, igual você falou no começo, perder peso. A gente não quer perder peso, a gente quer eliminar o peso, a gente não quer que o peso volte. Então, para que o peso não volte, a gente precisa trabalhar muito bem essa questão da relação com a comida, né? E ter estratégias pontuais para que a gente entenda que a gente vai conseguir manter esse resultado pro resto da vida. E, por exemplo, aquela pessoa assim que na época da TPM ama um chocolatinho. Na época da TPM, um chocolatinho é super bem-vindo. Mas não pode comer um saco de bombom, né? Mas é exatamente isso, esse ciclo vicioso da dieta, né? Porque se você come, eu não posso comer o doce, se eu comer o doce eu vou engordar. Aí você vai lá e fala, já que eu tô comendo, eu vou comer um bombom, vou comer a caixa inteira. Não, você vai comer um bombom porque você pode comer o bombom. Se você não puder comer aquilo, se você tiver uma dieta restritiva ou alguém te mandando, falando que você não pode comer aquilo, aí que você vai querer comer. Então você pode comer. Um bombom não vai fazer mal nenhum. Gente, quando a gente fala dessas questões, né? Eu conheço pessoas que realmente gostam de comer, não conseguem comer um pedacinho de bombom. Ela come um saco de bombom e não se sacia, como tem gente que gosta de comer. E lá na geladeira tem sempre o leite condensado, que é um outro vilão também da dieta. Tem um leite condensado na geladeira. E tem gente que toma aquilo, eu não sei como é que consegue, eu admiro. Toma aquela lata de leite justamente condensado. A gente entender o que eu trabalho muito no consultório também, entender as nossas emoções frente à comida. O que você está sentindo? Porque o que você está sentindo reflete diretamente no seu comportamento e na sua relação com a comida. Porque a gente come por vários motivos. A gente come por prazer, a gente come por celebração, a gente come porque a gente tem uma cultura, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul a gente come chipa, a gente come sopa paraguaia. Então, eu vou excluir isso da dieta de alguém que tem o costume de comer isso, que isso é cultural? Não vou. Então, a gente analisa tudo isso, eu analiso tudo isso no consultório. Então, a gente consegue traçar estratégias para que você consiga se alimentar com prazer e sem culpa. E aí, na hora, muitas amigas, inclusive, estão nesse momento almoçando. E aí elas devem estar pensando assim, mas como é que eu vou servir a comida no prato já para começar a ter pequenas mudanças no meu dia a dia? Como é que deve ser essa distribuição do alimento no prato? A gente precisa servir um prato colorido, né? Um prato saudável. O prato do brasileiro é o melhor prato, um dos pratos mais saudáveis que existem. Então, arroz, feijão, uma salada colorida, não é uma folha de alface. Coloca metade do prato de salada, alface, tomate, rúcula, brócolis e uma carne, né? Uma proteína ali, que tá tudo certo. Um prato super saudável. Você entendeu, Júnior Ferreira, que metade do prato tem que ser salada? Difícil, hein? Nem sempre. Doutora, tem uma pergunta do ouvinte aqui. Ela pergunta o seguinte. Sobre açaí. Muitas pessoas falam que o açaí engorda. Engorda ou não? O açaí puro, açaí com acompanhamento. O que é mito, o que é verdade no açaí? Olha, não só o açaí, como todos os outros tipos de alimento não tem capacidade de engordar ou de emagrecer. Vamos partir daí. Mas o açaí em si, ele não é o vilão. O vilão são os acompanhamentos, né? Aí o que a gente coloca dentro do açaí. Então, aí as pessoas colocam paçoca, granola, leite condensado, e isso deixa ele muito mais calórico, né? Então, mas a gente consegue comer um pote de açaí desse, eventualmente, em uma ocasião, sem engordar. Desde que mesmo não seja com esses acompanhamentos, desde que não seja extra exagerado, grande, né? né? Exagerado. Tudo exagero não é bom, né, doutor? Tem que ter equilíbrio. Eu acho que a gente tem que pensar que
Tudo a gente pode comer, mas a gente não pode comer tudo. É aquela velha história, né? Você vai fazer uma macarronada, você vai fazer arroz e feijão, né? Vamos equilibrar. Verdade. Vamos equilibrar. Vamos rapidinho aqui para mitos e verdades? Comer de 3 em 3 horas é obrigatório? Depende. Assim como a gente conversou do jejum intermitente, comer de 3 em 3 horas pode ser estratégico para você, mas não pode ser estratégico para outro paciente. Entendi. Depende da rotina ou do... Depende, você estava falando que depende da rotina ou do objetivo de cada pessoa. Sim. E aí eu fico pensando, eu acabei de falar, por exemplo, do arroz com macarrão, com feijão, misturar tudo ali. E quem costuma fazer essa misturada toda à noite? O problema não é comer o carboidrato à noite, né? Porque é o que todo mundo tem dúvida. Eu não janto porque senão se eu jantar eu engordo. O que depende é a quantidade de comida que você for comer. Por exemplo, eu não consigo comer um lanchinho. Tipo, vou fazer um rapidez com presunto e queijo. Não me sacia. Eu preciso de um prato de salada, arroz, feijão. E isso não vai me engordar só porque eu tô comendo 8 horas da noite. O que vai me engordar é se eu comer mais do que eu preciso. Doutor, e o mais importante que eu falo toda vez aqui, prática de exercício, né? Não adianta você comer e não praticar exercício. Comer um prato saudável e não praticar exercício, né? O exercício físico vem como um aliado muito importante no estilo de vida. Porque a partir da mudança de hábito da alimentação, a gente tem que inserir atividade física porque é um bem-estar mental e também um bem-estar fisiológico, né? Ajuda. Inclusive não precisa cortar tudo, né? Não, jamais. Não precisa. Esse negócio de, tira todo o glúten, tira a lactose, inclusive pode gerar problemas sérios de saúde. Sim, igual eu falei pra você, depende. A gente tem que analisar, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Por isso, na minha prática, eu faço isso de forma personalizada. Eu faço com eles lá no consultório, monto a dieta junto, vejo pelos exames se vai realmente precisar excluir alguma coisa da dieta ou não. São 11 horas e 37 minutos, a gente já está quase encerrando aqui a nossa entrevista. Vamos salientar que a doutora Adriana Furquim é lá da Clínica A Casa. Temos o Instagram, @acasacg. Você pode chamar a doutora, para chamar as meninas lá por inbox, que eles vão estar direcionando você para passar por uma consulta pela doutora Adriana, conhecer um pouco mais o trabalho A Casa. Eu gostaria, inclusive, que você deixasse uma mensagem, porque hoje nós fizemos a entrevista com outro foco, mostrando que realmente no dia a dia é tão simples fazer uma dieta rica em nutrientes, que vai levar aí não só você, minha amiga, meu amigo, mas toda a família a ter mais qualidade de vida, né? Sim. A mensagem que eu queria passar para todo mundo que está me ouvindo agora é que vocês podem começar de onde vocês estão. Não precisa ter um dia perfeito. Eu vou começar na segunda-feira ou eu vou começar o mês que vem. Comece de onde você está. Tenta mudar algumas coisas da sua rotina, se organizar melhor, se movimentar mais, incluir mais verdura no prato, colocar uma fruta aí durante o dia, comer uma fruta durante o dia, mas comece de onde você está. Se a gente esperar o momento perfeito, a gente nunca vai começar. E se você tiver dúvida, quiser entrar em contato, agenda lá com as meninas 998400123, que eu vou ter um prazer de ajudar vocês nessa missão. E também tem o seu Instagram, né, doutora? Tem o Instagram, @nutri_Adriana Furquim. E também tem o @acasacg, @acasacg, onde toda a doutora Mariana, a doutora Adriana, a doutor Léo e toda a equipe de médicos multidisciplinares para poder atender você e te direcionar para o melhor caminho para que você possa se sentir bem, leve, feliz e vivendo plenamente. Muito obrigada. Eu que agradeço.